A Igreja Universal do Reino de Deus publicou hoje texto em seu site oficial afirmando que é impossível ser cristão e ser de esquerda. Esse texto nos leva a duas abordagens possíveis. Primeiro, a Igreja Universal tem realmente uma autoridade para afirmar quem pode ou quem não pode ser cristão? Segundo ponto, o que está por trás desse posicionamento claro, explícito da Igreja Universal em relação aos partidos de esquerda? Quer entender mais? Cola aqui comigo. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, segundo vídeo de hoje, na segunda-feira, dia 24 de janeiro de 2021. 21 não, 2022, meu filho, já viramos o ano. Começo pedindo para que você inscreva-se aqui no canal. Sim, inscreva-se no canal, meu filho, ative as notificações, minha filha, porque é assim, dessa forma que o YouTube te avisa quando pinta vídeo novo por aqui. E você tá ligada que pinta muito vídeo novo por aqui. Então bora nessa. Inscrição feita, notificação ativada, bora começar. Tá repercutindo aí nas redes sociais, né, o texto da Igreja Universal, publicado em seu site, que diz que não é possível ser cristão e ser de esquerda. O texto da Folha de São Paulo, que vem repercutindo isso com mais profundidade, foi publicado na tarde de hoje, né? Elenca 5 pontos que, de acordo com a perspectiva da Igreja Universal, liderada por Edir Macedo, é impossível. Esses são 5 pontos que impediriam uma pessoa de cristã ser de esquerda. São eles: família, formas de governar, crença, lados e unidade. Percebe que são temas caros ao coração do evangélico, perdão, e também que promovem uma interpretação tanto quanto abstrata, um pouco fluida, do que vem a ser o cristianismo, né? Em relação à família, eu acho que aqui está o ponto central, e aqui que eu vou me aprofundar mais, na verdade, porque esse é o ponto que considero mais importante para nós refletirmos, porque ele se vincula a uma entrevista, por coincidência, publicada hoje no jornal Globo, do antropólogo Juliano Speyer. Ele, para quem não o conhece, ele hoje é a maior referência, o autor mais citado e lido na tentativa dos setores de esquerda, da política em geral, vá lá, para compreender o eleitor, a cabeça do eleitor evangélico. Por quê? Ele publicou um livro muito interessante, chamado, eu tenho o nome dele aqui, Povo de Deus, quem são os evangélicos e por que eles importam? Esse livro é o resultado da pesquisa de doutorado do antropólogo Juliano Speyer. O que ele fez? Por 1 ano e meio, 18 meses, ele alugou uma casa na periferia de Salvador e conviveu de forma íntima com o segmento evangélico. A gente sabe que é justamente nas classes D e E onde o evangélico é mais forte. Por exemplo, ele traz um dado muito interessante, e aqui, colado na descrição do vídeo, além da matéria da Folha de São Paulo, que suscita esse vídeo, porque pegou esse texto no site da Universal, também tem a entrevista com Juliano Speyer, publicada hoje no jornal o Globo, em que ele fala que a dificuldade do evangélico votar em Jair Bolsonaro, embora ele considere ainda muito forte. Eu vou explicar o porquê, justamente nesse ponto da família. A matéria foi escrita por Gustavo Smith Schmidt, Gustavo Schmidt, e também no dia 10 de dezembro do ano passado, aí sim de 2021, a Malu Gaspar, repórter do Globo, publicou um texto e também um podcast, o Malu Tá On, em que ela conversa com o Juliano Speyer. Recomendo a você a leitura dos 2 textos da Folha e do Globo e também a audição desse podcast para compreender, para se aprofundar nesse fenômeno do que é o evangélico hoje no Brasil. Vamos lá, por que essa questão da família? É muito caro, é muito valioso para o evangélico a questão daquela dita família, entre aspas, tradicional. Heteronormativa, pai, mãe, filhos. Isso é um valor que toca profundamente o coração do evangélico. Então é nesse ponto, justamente por
compreender o seu público que a Igreja Universal elenca esse item como o primeiro, que impossibilita um cristão de ser de esquerda. Ele coloca o seguinte, cito aqui o texto da Folha de São Paulo. Em relação à família, o texto diz que a esquerda prega contra o casamento convencional. Veja você que isso se conecta ao que o Juliano Spayer pesquisou, averigou em seu trabalho de campo, nas conversas que teve na periferia de Salvador durante esse 1 ano e meio em que ele conviveu de forma intensa com a comunidade evangélica da capital baiana. Continuando com o texto da Folha de São Paulo, ou seja, casamento convencional, ou seja, heterossexual, e incentiva a liberdade do uso de drogas que desestruturam as famílias. Dessa forma, o texto argumenta, os membros da esquerda posam de defensores da liberdade em troca de votos. Com a família destruída, a esquerda então lança mão de um assistencialismo manipulador para aparecer como salvadora da população, diz o texto. Veja você que a Igreja Universal sabe muito bem quem ela almeja atingir. Novamente, voltando na pesquisa do Juliano Spayer, ele coloca que na Igreja Universal, 70% dos fiéis, na verdade, são das fiéis, porque são mulheres. A mulher preza muito por essa estrutura, principalmente a mulher periférica, a mulher pobre do Brasil, a estrutura familiar, porque, convenhamos, ela já sofre tantas questões de preconceito estrutural, o social, muitas vezes o racial e o de gênero, que ela acredita nessa dita família tradicional como suporte, uma teia que lhe daria garantias de uma vida mais confortável. Então, ou seja, tem que se encontrar um tom em que você consiga defender outros tipos, outras abordagens de família, sem agredir os valores que tocam, que falam ao coração desse público evangélico. Segundo, novamente, as pesquisas do Juliano Spayer, os evangélicos ultrapassariam os católicos, caso essa curva seja mantida, no ano de 2032. Ou seja, não é nada absurdo pensarmos em questão histórica, é logo ali nós teríamos mais evangélicos que católicos no Brasil. Então, não dá para ignorar esse público, muito pelo contrário. Eles estão na iminência de se transformar em maioria quantitativa no Brasil. E eles vão estar aí, no jogo político, e nós que temos um pensamento, não tenho convicção, mas tenho a crença de que você que me acompanha aqui no canal também tem um pensamento mais à esquerda, tal qual eu, que me digo um conservador de esquerda, ou seja, valorizo as instituições, mas com um pensamento vinculado às pautas sociais da social-democracia europeia, é onde ideologicamente eu me encaixo, me posiciono. Na social-democracia da Europa Ocidental é onde eu enxergo o mundo de forma... onde o mundo deu mais certo, digamos assim. Mas não é esse o assunto de hoje, a questão dos evangélicos. Então a gente vai ter que saber abordar essa questão que consiga a defesa de uma família não convencional em relação ao público LGBTQIA+, em relação a outras abordagens de família, respeitando o pensamento dessa fatia significativa da sociedade brasileira. Outro ponto que o texto da Folha de São Paulo elenca, citando o texto da Igreja Universal publicado no site, são as formas de governar. Aí entra especificamente na questão da guerra cultural. A Igreja Universal pisa com os dois pés naquela perspectiva da disputa de valores tão feita, que a gente conhece tão bem, que o Olavo de Carvalho e seu séquito ali, a súcia que o cerca, executa tão bem. A Igreja Universal vai nessa linha, ou seja, se posiciona para compreender a esquerda numa disputa mesmo da guerra cultural, valores de família, valores de forma de governar e tal, e ela cita aqui, para o Universal, o marxismo tem por princípio filosófico o materialismo dialético, que antes de tudo nega a existência de Deus. Ou seja, volta lá nas teorias do Marx, lá nos escritos de Marx e Engels, para colocar essa questão de que a esquerda nega Deus e, naturalmente, ataca um valor fundamental para o público evangélico no país, né? Ele também coloca os lados, ou seja, aí aqui a interpretação é mais
esquisita, digamos assim ainda, porque ele cita passagens bíblicas para falar que o lado direito que é valorizado. Ele fica aqui, ó. Outra confirmação do que diz o Salvador está em Eclesiastes 10:2. O coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Você vê, né? Então, até essa questão é usada pela Igreja Universal para louvar, para elogiar valores, supostos valores da direita perante a esquerda. E o texto ainda fala também de, ao invés de incentivar a unidade das pessoas, destaca as diferenças com o objetivo de estimular brigas. Ou seja, pegou na questão da família, pegou nas questões das formas de governar, do autoritarismo, da crença de que a esquerda, calcada em Marx, abdicaria da questão de Deus, dos lados, direita e esquerda, e da unidade, que a esquerda pegaria aquele princípio do dividir para enfraquecer e ser mais fácil colocar um regime autoritário. A Igreja Universal entra com peso nessa questão da guerra cultural. E não se iludam. Se Lula vencer, eles invertem o discurso. Edir Macedo é muito hábil nisso. Tem várias fotos aí de Edir Macedo ao lado de Lula, ao lado de Dilma. Então esses caras migram com poder, aprenderam muito bem com a Igreja Católica desde seu nascimento ainda em Roma, quando se transforma na religião oficial de Roma. Então eles compreenderam esse movimento, que é importante estar ao lado do poder, e se posicionam dessa forma. A gente vai ter uma disputa muito difícil agora em 2022, mas o antropólogo Juliano Speyer dá algum alento sobre a possibilidade do não voto em Bolsonaro. Por quê? Se Bolsonaro faz a defesa da boca para fora, sabemos, mas faz essa defesa da família que agrada ao público evangélico, por outro lado, primeiro, ele não é um evangélico de fato. E o público evangélico sabe que aqueles batismos dele, tudo aquilo lá é tosqueira, aquilo lá, eles não caem nessa, eles não são estúpidos, não são tapados. E, além disso, tem a questão do próprio comportamento pessoal do Jair Bolsonaro mesmo, truculento, vulgar, defensor de armas, nada disso toca o coração do evangélico. Muito pelo contrário, tudo que a mulher evangélica não quer, e o professor Juliano Speyer coloca isso, o antropólogo Juliano Speyer coloca isso, é a arma na rua. Então, ou seja, um dos pilares básicos do bolsonarismo, a defesa do armamento, não é uma pauta que seduz o público evangélico, mas essa questão da defesa da família, sim. E Bolsonaro encarna isso, pelo menos a boca para fora, insisto, com muita propriedade, com muita veemência, mais propriedade. Não, propriedade é uma palavra errada, mais veemência que propriedade. Propriedade não, porque de fato ele não leva a... Ele não segue exatamente isso que ele diz, mas ele diz. Então isso já significa algo para o evangélico. Por outro lado, na última pergunta que o jornal Globo, que o repórter Gustavo Schmidt faz para o Juliano Speyer, ele pergunta, né? No Datafolha, o Lula tem tantos votos evangélicos quanto de Bolsonaro. Aí a resposta do Juliano Speyer. Veja um contexto favorável a Lula por ter governado numa época em que os evangélicos tinham a vida mais próxima e por ter familiaridade com esse segmento por sua origem. Mas entendo que Bolsonaro, nesses 3 anos, consolidou os vínculos com os líderes religiosos. Esse texto da Universal, publicado no site da Universal, diz respeito a esse vínculo estreito que Jair Bolsonaro, sim, conseguiu estabelecer com as lideranças evangélicas do Brasil. E isso não é pouca coisa. É claro que existe o que o pastor fala lá na frente, o que o líder evangélico fala lá na frente, e eu que uma formação católica coloco isso também, o que o padre fala lá na frente, você está ouvindo de cá e não quer dizer que você segue, não quer dizer que você fala, estou falando bobagem, eu vou fazer tudo o contrário, tal, não sei o quê. É assim. Com qualquer liderança. Você ouve, você não levanta a mão para debater, você não faz isso, mas você não segue exatamente aquilo. Acontece isso no meio evangélico também. Só que o poder de influência de uma referência, que tem acesso ao microfone, que tem um lugar de destaque perante a comunidade, é respeitado sim pela comunidade, não pode ser desprezado. A questão que vai pegar o que está pegando, inclusive, para Lula já ter empatado com Bolsonaro no voto evangélico, é a questão econômica. Porque o cara é evangélico, mas ele está com dificuldade de comprar carne, ele está com dificuldade de abastecer o carro, ele está com dificuldade de viver. Ele está empobrecido, olha aqui, ó, empobrecido, faminto e exposto a situações difíceis, como desemprego e falta de recurso. Isso aqui é uma fala do professor Speyer. E é aí que Lula consegue crescer para cima do público Bolsonaro. Não precisamos
dourar a pílula e achar que seria algo diferente, que se a economia tivesse resolvida, a economia bombando, é isso que determina o voto. E Jair Bolsonaro, tudo aquilo que a gente acredita, eu sei que você também, de ataques à democracia, de comportamento autoritário, de falas extremamente de caráter fascistoide, de defesa do comportamento irresponsável perante a saúde pública, o comportamento antivax, tudo isso seria ignorado se a economia estivesse bombando, e não está. É aí que está o calcanhar de Aquiles de Jair Bolsonaro, e é aí que em 2022 ele vai apostar todas as suas fichas para tentar recuperar sua popularidade para o pleito de outubro de 2022. Vai dar certo ou não? Só poderemos ver lá no final do ano. Mas por hora, não podemos ignorar que são 60 milhões de brasileiros evangélicos, uma parcela expressiva do nosso povo compactua com essa fé, e eles estão no seio social e precisam ser ouvidos em suas demandas. Nós, que nos consideramos pessoas de esquerda, que nos achamos mais letrados, mais intelectualizados, precisamos abrir o coração, perder os preconceitos para com essa parcela significativa do nosso povo, não achar que eles são rebanho de pastor, não achar que eles são burros, não achar que eles dão dinheiro para picareta. Pode até ser, não estou falando que é o que não é. Mas se entrarmos já com esses preconceitos no nosso coração, não conseguiremos um diálogo franco, honesto. Franco, honesto, olho no olho, com esse segmento expressivo de nosso povo. E não podemos desprezá-lo, porque os números estão aí. Os caras são hoje 30% da população brasileira, caminhando para 50%, segundo a pesquisa do Juliano Spayer, para o ano de 2032. E não podemos ignorar também que na eleição de 2018, 68% dos evangélicos votaram em Jair Bolsonaro. Hoje, segundo a pesquisa da Folha, já está 50-50. Veja você, com toda a tragédia que o governo Bolsonaro proporcionou ao país, mesmo assim 50% dos evangélicos ainda declaram voto em Jair Bolsonaro. Não é pouca coisa. Eu quero saber o que você pensa, por favor. Comentário aqui na fita. Quero saber a sua opinião. Leia os textos, o da Folha, o do Globo, ouça o podcast. É muito interessante ouvir a perspectiva do Juliano Spayer, porque é alguém que conheceu de dentro. Uma pesquisa acadêmica, compreendendo as motivações, as razões, os posicionamentos do público evangélico da periferia, que é onde eles são mais fortes, eles são mais populares. Quero saber a sua opinião. Por favor, comentário na fita. Chegou até aqui, é claro que eu quero o seu like, quero o seu joinha. Interaja aí. Importante demais para mim, importante demais para o canal essa interação para que esse vídeo possa ir mais longe. Não lhe custa nada, representa muito para mim. Não te custa nada, representa muito para mim, por que não fazer? Joinha na fita, beleza? Rapaziada, ótima segunda, excelente semana. Termino com o clássico. É nóis.